Um ex-fuzileiro naval aposentado voltou para uma cidadezinha perdida nas montanhas, trazendo consigo apenas um passado cheio de cicatrizes e um pastor alemão leal ao seu lado. Quando bandidos locais tentaram intimidá-los, machucando o cachorro e ameaçando sua casa, acreditaram que o silêncio dele era sinal de fraqueza. Estavam enganados. O erro deles não foi o que fizeram com o animal, mas o que despertaram em um homem que já havia deixado suas batalhas para trás. O inverno já havia tomado conta das montanhas, trazendo um frio cortante que se infiltrava na pequena cidade esquecida, onde estradas de terra vermelha serpenteavam entre pinheiros antigos e o único sinal de civilização era uma placa de bar piscando, frágil substituto para qualquer lei. Jack Miller chegou sem alarde. Aos 35 anos, recém-saído dos SALS da Marinha, entrou na cidade em uma caminhonete amassada, que rangia como se tivesse sobrevivido a mais do que podia suportar. Alto e de ombros largos, Jack tinha um corpo esculpido pela disciplina e pelo controle, não pela força bruta. Seus cabelos escuros, sempre curtos por hábito, emolduravam um rosto marcado por maçãs do rosto afiadas e olhos que nunca se fixavam em nada por muito tempo. Osais, como era conhecido em outros tempos, sabia como avaliar saídas sem parecer que estava procurando por elas. Não carregava metais, fotografias ou histórias para contar. Tudo que possuía cabia em uma mochila de lona gasta e na cabine do seu veículo. A única companhia constante era Rex. Rex era um pastor alemão de 8 anos, preto e castanho, com focinho já grisalho, sinal de idade, mas sem perder a dignidade. Mesmo em repouso, suas orelhas permaneciam eretas, e seus olhos âmbar seguiam Jack com uma lealdade inabalável. O cachorro se movia com uma leve rigidez nas patas traseiras, sequela de uma lesão antiga, mas sua postura continuava altiva, protetora, como se guardasse um posto que só ele conhecia. Rex estivera ao lado de Jack em noites sem sono, em silêncios mais pesados que tiros. Não era apenas um cão. Era o que mantinha Jack preso à realidade. Jack se instalou na cabana que seus pais haviam deixado, meio engolida pela mata e pelo tempo. O telhado vazava, o aquecedor gemia, e à noite o vento entrava pelas frestas como sussurros de memórias. Ele aceitava qualquer trabalho que aparecesse, consertar cercas, carregar sucata, descarregar caminhões ao amanhecer. Não reclamava, não explicava. Trabalhava, recebia em dinheiro e voltava para casa. Não demorou para que a cidade notasse, não por causar problemas, mas por não reagir como os outros homens. Logan Crow foi o primeiro a perceber. Era um homem de peito largo e pescoço grosso, feito para intimidar, não para resistir. Os cabelos, sempre penteados para trás com excesso de gel, e um sorriso permanente no canto da boca davam a ele um ar de superioridade. Usava botas caras que nunca tocavam o chão e uma jaqueta de couro até dentro de lugares fechados, como se precisasse lembrar a todos quem mandava ali. Logan ria alto, bebia demais e fazia questão de que todos soubessem que a cidade girava em torno dele. Homens como ele sentiam a quietude como tubarões sentem o sangue. O bar ficava na periferia da cidade, com um teto baixo e ambiente escuro, as paredes marcadas por anos de fumaça e cerveja derramada. Jack foi lá apenas uma vez, no fim da tarde, para comprar comida barata e se sentar onde Rex pudesse descansar aos seus pés. A atendente, Sarah, era uma mulher de 40 e poucos anos, pele marcada pelo sol, cabelos loiros presos em um coque frouxo e uma bondade cansada nos olhos. Movia-se com eficiência silenciosa, evitando perguntas que pudessem perturbar sua paz. Jack não bebia muito. Nunca havia sido seu costume. Comia devagar, costas eretas, sentidos alertas. Logan entrou fazendo barulho. Notou Jack na mesma hora, a forma como se sentava, o cachorro aos pés, a calma que não combinava com o lugar. Seus amigos riam quando ele ria, cadeiras arrastavam no chão enquanto se aproximava. Olha só, disse Logan, a voz carregada de falsa diversão. O novato acha que esse bar é a sala de casa dele. Jack não respondeu. Rex ergueu a cabeça, orelhas em pé. Logan se inclinou, o hálito pesado de álcool. Gosto de homens quietos assim. Quando Rex se levantou e se colocou entre os dois, Logan riu e chutou um banquinho, que acertou a perna do cachorro. O animal ganiu, mas não avançou.
Manteve-se firme. A mão de Jack se fechou em punho sob a mesa. Cada instinto gritava por reação. Cada músculo lembrava como fazer isso. Mas ele permaneceu imóvel. O ambiente ficou em silêncio. Todos observavam. Jack se levantou, pagou a conta e saiu sem dizer uma palavra. Lá fora, ajoelhou-se ao lado de Rex, examinando a perna com cuidado, murmurando palavras de conforto em um tom baixo e firme. Logan os observava da porta, sorrindo. Naquela noite, enquanto caminhavam de volta para casa sob o frio, Jack sentiu a mudança. Um momento em que o silêncio deixou de ser proteção e se transformou em permissão. Na esquina da rua, a caminhonete de Logan estava parada, o motor ligado. Ele se debruçou na janela, os olhos brilhando. Nesta cidade, disse em voz baixa, a lei sou eu. Você e esse cachorro, mais cedo ou mais tarde, vão se ajoelhar. Jack não respondeu, mas Rex rosnou, e pela primeira vez desde que havia voltado, ele soube que a tranquilidade não duraria. A manhã chegou pálida e impiedosa, a geada cobrindo a grama ao redor da cabana de Jack, transformando o terreno em uma crosta branca e quebradiça sob os pés. Dentro, o aquecedor tossia, soltando um ar que nunca esquentava de verdade. Jack estava sentado na beira da cama estreita, já de botas, cotovelos apoiados nos joelhos, olhando para o nada. Rex descansava ali perto, em um cobertor velho, a respiração superficial, uma das patas traseiras esticada de lado em um ângulo estranho. Na luz cinzenta, a lesão parecia pior. Rex era um pastor alemão grande, mesmo para os padrões da raça, ainda imponente aos 8 anos, mas o inchaço na perna o deixará mais rígido durante a noite. Seu pelo, antes lustroso, agora mostrava áreas ásperas, onde a idade e cicatrizes antigas se faziam presentes. Quando Jack estendeu a mão, as orelhas de Rex se inclinaram para trás, não por medo, mas como se pedisse desculpas por atrasá-lo. Tudo bem, parceiro, murmurou Jack. Sua voz era firme, mas algo tenso vibrava por baixo. Examinou a perna com mãos cuidadosas, os dedos se movendo com a mesma precisão que usava antes para tratar companheiros feridos. Não parecia haver ossos quebrados. Isso já era alguma coisa. Mesmo assim, Rex estremeceu, e o maxilar de Jack se contraiu. Ele enfaixou a perna da melhor forma possível e ajudou o cachorro a entrar na caminhonete. A viagem até a clínica veterinária mais próxima levou quase 1 hora, por estradas sinuosas de montanha, cobertas de gelo. Jack não disse nada durante todo o trajeto. Rex apoiou a cabeça no banco, os olhos semicerrados, confiante. A clínica era pequena e antiquada, dirigida pela doutora Evelyn Moore, uma mulher de quase 60 anos, cabelos castanhos com mechas prateadas e mãos que se moviam com segurança tranquila. De estatura mediana e constituição robusta, sua voz transmitia segurança sem ser suave. Fez poucas perguntas, mas quando Jack mencionou que a lesão havia ocorrido perto de sua casa, seus olhos se ergueram, afiados com uma compreensão que não verbalizou. Lesão nos tecidos moles, disse por fim. Hematoma. Ele vai se recuperar, mas precisa de repouso. Jack assentiu. Inescapável. Logan riu, um som curto e sem humor, como se a ameaça de um animal ferido fosse apenas um detalhe divertido. Esse cachorro ainda não entendeu quem manda aqui, disse, sem tirar os olhos de Jack. Mas você entendeu, não é? Jack não respondeu. Cada palavra ali era uma armadilha, cada segundo de silêncio um teste. Ele conhecia aquele jogo, o de fazer o outro falar primeiro, de forçar uma reação antes que o plano estivesse pronto. Mas Logan não estava interessado em jogar limpo. Um dos homens ao lado dele, um sujeito de rosto marcado por cicatrizes de acne, cutucou o ombro do companheiro e murmurou algo que fez os outros rirem. O som era áspero, sem alegria, o tipo de risada que nasce do alívio de não ser o alvo. Logan ergueu a mão, e o grupo se calou. Vou ser direto, disse, a voz suave agora, quase amigável. Você está no meu caminho. Não por causa do que fez, mas por causa do que não fez. Um homem que não se dobra é um homem que ensina os outros a fazerem o mesmo. E isso eu não posso permitir. Ele deu um passo à frente, as botas afundando levemente na terra úmida.
Então aqui está a oferta, você sai da cidade até o amanhecer, e eu deixo seu cachorro viver. Sem perguntas. Sem rastro. Rex rosnou de novo, mais baixo, mas o som vibrou no ar como um aviso. Jack sentiu o peso do corpo do animal contra sua perna, firme, inabalável. Ele sabia o que Logan estava fazendo, transformando a lealdade de Rex em uma fraqueza, em algo que poderia ser usado contra ele. E sabia também que, se aceitasse, não seria apenas uma retirada. Seria uma rendição. E se eu não for? Perguntou Jack, a voz calma, quase casual. O sorriso de Logan se alargou, lento, como se ele estivesse saboreando o momento. Então você vai descobrir por que ninguém aqui ousa me desafiar. Ele fez um gesto com a cabeça, e dois dos homens se afastaram, desaparecendo nas sombras do galpão. Quando voltaram, traziam algo entre as mãos, uma corrente grossa, enferrujada, com um gancho na ponta. Você já viu o que acontece com quem não aprende rápido, continuou Logan, observando a reação de Jack. Mas talvez precise de uma lição mais pessoal. Rex se enrijeceu. Jack sentiu os músculos do animal se contraírem sob seus dedos, a respiração acelerando. Não era medo. Era preparação. O mesmo instinto que o mantivera vivo em lugares onde a hesitação significava a morte. Jack respirou fundo, deixando o ar encher seus pulmões, e então exalou devagar. Não havia mais espaço para dúvidas. Eu não vou embora, disse, erguendo o queixo. E você não vai tocar nele de novo. Por um segundo, o galpão pareceu prender a respiração. Até o vento parou de assobiar entre as tábuas soltas. Então Logan jogou a cabeça para trás e riu, um som alto e genuíno dessa vez, como se Jack tivesse contado uma piada excelente. Ah, agora você mostra os dentes, disse, enxugando os olhos com o dorso da mão. Tarde demais, soldado. Muito tarde. Ele fez um sinal com os dedos, e os homens avançaram. Ao longe, entre a multidão, Logan parou por um instante. Não havia ódio no olhar, nem desafio. Apenas uma pergunta silenciosa, como se tentasse decifrar algo que nunca havia entendido. Jack não desviou os olhos. Não sorriu, não fez gesto algum. Apenas sustentou o peso daquele momento, como quem segura uma porta aberta sem saber se alguém vai atravessá-la. Os policiais o levaram. Logan não resistiu, não gritou. Apenas entrou no carro com a mesma passividade de quem aceita um veredito que sempre soube que viria. A multidão se dispersou em silêncio, como se todos tivessem assistido a algo maior do que uma prisão. Não era alívio o que sentiam. Era algo mais complexo, o reconhecimento de que uma sombra havia sido arrastada para a luz, e que agora teriam que viver com o que restava. Nos dias seguintes, o silêncio da cidade ganhou novas camadas. Não era mais o silêncio da submissão, mas o da reflexão. As pessoas falavam menos, observavam mais. Quem antes desviava o olhar quando Jack passava agora o cumprimentava com um aceno lento, como se testando o peso de um gesto que antes lhes parecia impossível. No mercado, a velha senhora das caixas não perguntava sobre Rex. Apenas colocava um osso de couro ao lado das compras dele e dizia, isso aqui é bom para os dentes. No posto de gasolina, o atendente que nunca havia trocado mais do que 2 palavras com Jack agora lhe oferecia café sem ser pedido, como se aquele pequeno ato fosse uma forma de dizer o que não podia ser dito em voz alta. Sarah, atrás do balcão do bar, servia sua xícara de café preto sem perguntar se ele queria açúcar. Sabia que não queria. Mas dessa vez, quando ele se virou para sair, ela falou, você vai ficar. Não era uma pergunta sobre aquele momento. Era sobre tudo. Jack parou, mas não se virou. Por enquanto, respondeu. Ela sentiu, como se aquela resposta bastasse. Enquanto isso, na cabana, Rex se recuperava. Ainda mancava levemente, mas já conseguia acompanhar Jack nas caminhadas curtas pela mata. O pelo havia recuperado brilho, e os olhos, antes opacos de dor, agora tinham um foco diferente e menos desconfiança, mais atenção. Jack passava as noites consertando o que podia, o telhado, a cerca, a porta que rangia. Não por necessidade, mas porque o movimento das mãos o mantinha ancorado.
Às vezes, parava no meio de um reparo e olhava para a floresta, como se esperasse ouvir algo. Não um chamado, mas um aviso. Agente Reis voltou uma última vez. Não havia mais perguntas, apenas um envelope pardo que ela deixou sobre a mesa da cozinha. Isso é para você, disse. Não é oficial. Mas achei que deveria haver. Jack não abriu na frente dela. Esperou até que o carro desaparecesse na estrada de terra, então rasgou o lacre com cuidado. Dentro, havia cópias de depoimentos, transcrições de ligações, fotos de documentos que Logan havia tentado destruir. No meio de tudo, uma folha solta com uma anotação à mão. Você não quebrou as regras. Você as expôs. Ele dobrou o papel e guardou no bolso da camisa, como se aquelas palavras fossem um peso que precisava carregar. Naquela noite, enquanto Rex dormia aos seus pés, Jack ficou na varanda, ouvindo o vento nas árvores. Sabia que Logan não era o fim. Homens como ele deixavam marcas, e algumas delas ainda sangravam. Mas algo havia mudado. Não na cidade, não ainda. Mas nele. Não era a paz o que sentia. Era clareza. E clareza, ele sabia, era o primeiro passo para qualquer coisa que viesse depois. Que ele cuidasse dela. E um cão que, mesmo envelhecendo, ainda sabia o que significava lealdade. O verão chegou sem pressa, como se soubesse que o vale precisava de tempo. As manhãs eram frescas, o orvalho demorava a secar nas folhas, e o cheiro de terra molhada misturava-se ao aroma do café que Jack preparava na varanda. Rex já não descia os degraus com a mesma agilidade, mas insistia em acompanhá-lo até o portão, como se ainda houvesse algo a vigiar. Às vezes, Jack o encontrava parado no meio do caminho, olhando para a estrada como se esperasse alguém. Não era saudade, não exatamente. Era o hábito de estar alerta, mesmo quando não havia mais ameaças. As pessoas da cidade começaram a aparecer sem aviso, como se a cabana tivesse se tornado um lugar onde era permitido simplesmente estar. Um fazendeiro trouxe um saco de ração para Rex, dizendo que era para o velho guerreiro. Uma adolescente chegou com um livro emprestado, perguntando se Jack sabia consertar cercas e se ele podia ensiná-la. Ele ensinou. Não porque soubesse tudo, mas porque entendia o valor de tentar. À noite, quando o fogo crepitava na lareira, ele lia as páginas que a menina deixara, surpreso ao descobrir que ainda havia histórias que o prendiam. Sarah passou a visitá-lo com mais frequência. Não falavam muito. Às vezes, sentavam-se lado a lado na varanda, observando o pôr do sol tingir as montanhas de dourado e roxo. Outras vezes, ela trazia notícias da cidade: quem havia se mudado, quem havia voltado, quem finalmente havia encontrado coragem para recomeçar. Jack ouvia, mas não comentava. Não precisava. O silêncio entre eles era confortável, como se tivessem chegado a um acordo tácito. Não havia necessidade de explicar o que já estava claro. Uma tarde, enquanto consertava a cerca do vizinho, um garoto de uns 10 anos parou ao lado dele, mãos nos bolsos, observando em silêncio. Jack continuou trabalhando, esperando. Finalmente, o menino perguntou: "O senhor já teve medo?" Jack parou, o martelo suspenso no ar. Olhou para o garoto, olhos sérios, ombros estreitos, a mesma expressão que ele próprio devia ter tido anos atrás. "Todo mundo tem", respondeu. "Mas o truque é não deixar que ele decida por você." O garoto assentiu, como se aquela fosse a resposta que esperava. Depois de um momento, acrescentou: "Meu pai diz que o senhor é um herói." Jack riu baixinho, balançando a cabeça. "Seu pai está errado. Eu só fiz o que precisava ser feito." O garoto franziu a testa, como se a resposta não fosse suficiente. "Mas o senhor salvou a cidade." "Não", Jack disse, voltando a martelar. "A cidade se salvou. Eu só ajudei a abrir a porta." Quando o outono chegou, as folhas das árvores começaram a amarelar, e o vento trazia um frio cortante que anunciava o inverno. Rex passou a dormir mais perto da lareira, o corpo encolhido em busca de calor. Jack notou que ele já não se levantava com a mesma rapidez quando ouvia passos na varanda, mas ainda erguia a cabeça, atento.
Uma manhã, encontrou deitado no mesmo lugar de sempre, mas com os olhos mais pesados, a respiração mais lenta. Jack se ajoelhou ao lado dele, passando a mão pelo pelo grosso. Vai ficar tudo bem, murmurou, como se estivesse tentando convencer a si mesmo. Rex lambeu sua mão, uma vez, como se dissesse que sabia. Os dias seguintes foram mais silenciosos. Jack cancelou os compromissos, deixou a cabana quieta, exceto pelo crepitar do fogo. À noite, sentava-se ao lado de Rex, contando histórias que nunca havia compartilhado com ninguém sobre lugares distantes, sobre batalhas que não eram feitas de tiros, mas de escolhas. Rex ouvia, ou talvez apenas descansasse. Não importava. O que importava era que, pela primeira vez em muito tempo, Jack não estava sozinho. Quando chegou o momento, foi rápido. Uma manhã fria, o céu carregado de nuvens baixas, Rex simplesmente não acordou. Jack o encontrou na mesma posição de sempre, como se tivesse adormecido esperando o sol nascer. Ele se sentou ao lado dele por um longo tempo, a mão sobre o peito imóvel, sentindo o frio que já começava a tomar conta do corpo. Não chorou. Não gritou. Apenas ficou ali, como se o mundo tivesse parado, e talvez tivesse mesmo. Enterrou-o no alto da colina, onde o vento soprava forte e a vista se estendia por todo o vale. Não marcou o lugar com uma pedra, Rex não precisava de um nome para ser lembrado. Mas, nos dias seguintes, Jack subia até lá ao entardecer, sentava-se na grama úmida e ficava olhando para o horizonte. Às vezes, fechava os olhos e imaginava ouvir o farfalhar de folhas, o som de patas se aproximando. Não era saudade. Era gratidão. O inverno chegou cedo naquele ano. A neve cobriu o chão antes do esperado, e o vale ficou em silêncio, como se a própria terra estivesse prendendo a respiração. Jack passou os dias consertando o que precisava ser consertado, aquecendo a cabana, esperando. Não sabia o que esperava. Talvez apenas o próximo passo. Talvez apenas a certeza de que, mesmo depois de tudo, ainda havia algo pelo que valia a pena ficar. Uma noite, enquanto o fogo crepitava abaixo, alguém bateu à porta. Jack abriu e encontrou Sarah Lee, envolta em um casaco grosso, o rosto vermelho do frio. Vim ver se você estava vivo, ela disse, tentando sorrir. Jack deu um passo para o lado, deixando-a entrar. Ela trouxe o cheiro de neve e de café fresco, e por um momento, a cabana pareceu menos vazia. Sentaram-se em silêncio, ouvindo o vento bater contra as janelas. Ele era um bom cão, Sarah disse, finalmente. Jack assentiu. O melhor. Ela olhou para ele, os olhos brilhando à luz do fogo. E você? Ainda é o mesmo homem que voltou. Jack pensou por um momento. Não, respondeu. Mas talvez seja o homem que sempre deveria ter sido. Sarah não disse mais nada. Apenas estendeu a mão e apertou a dele, como se entendesse que algumas coisas não precisavam de palavras. Do lado de fora, a neve continuava caindo, lenta e silenciosa, cobrindo o vale com um manto branco. Dentro da cabana, o fogo ardia, e por enquanto, era o suficiente. O cuidado. Uma cidade aprendendo a se manter de pé, unida, e um cachorro que o escolhera, repetidas vezes, em cada calmaria e em cada tempestade. Enquanto o sol se punha atrás das montanhas, lançando sombras alongadas sobre a terra, Jack fechou o portão e caminhou de volta para a cabana. Rex ao seu lado. Pela primeira vez em muitos anos, Jack Miller dormiu a noite inteira. Sem alarmes, sem fantasmas, apenas o som do vento nas árvores e um coração leal por perto, guardando a paz que haviam conquistado. Às vezes, Deus não envia milagres embrulhados em luz. Às vezes, Ele os envia no silêncio, um homem quebrado, um cão ferido, uma pequena cidade que havia esquecido como se sustentar. Jack não venceu destruindo seu inimigo. Ele venceu ao se recusar a se tornar um. E Rex não salvou ninguém com dentes ou força. Ele salvou uma alma ao permanecer, ao confiar, ao amar, sem condições. Em nossas vidas cotidianas, enfrentamos momentos em que o silêncio parece mais seguro que a coragem, em que ir embora parece mais fácil que ficar e resistir. Mas essa história nos lembra de uma verdade singela:
Quando protegemos o que é bom em vez de revidar, Deus luta as batalhas que não conseguimos ver. Se essa história tocou seu coração, compartilhe-a com alguém que precise de esperança hoje. Deixe um comentário. Conte-nos de onde está assistindo ou quem essa história lhe lembrou. Inscreva-se para mais relatos de fé, coragem e cura. Que Deus o abençoe, o proteja e lhe recorde que, mesmo nos lugares mais simples, os milagres ainda acontecem.